Um outro tipo de questão que você sempre vê muito, não só em disciplinas específicas que utilizam algoritmos e estruturas de dados, mas até mesmo em concursos, é como identificar qual método de ordenação foi aplicado em uma determinada estrutura. Então a gente vai fazer com um exercício de exemplo. Então imagine que eu tenho essa estrutura inicial aqui, que é a mesma estrutura dos exemplos das aulas anteriores de revisão. Então eu tenho essa estrutura aqui e eu digo o seguinte no meu exercício: para ordenar os números do vetor, foram realizados os passos de 1 a 6, apresentados a seguir, com os respectivos resultados de cada passagem. Então, é mais um processo de interpretação e de saber qual é a metodologia de cada método para então conseguir identificar. Bom, o que eu sugiro fazer é sempre começar passo a passo e verificando o que aconteceu dentro cada dessas passagens. Na primeira passagem aqui, ele comparou então o 25 e o 45. 25 e 45. Continuou exatamente a mesma coisa. Ele verificou se o 25 era maior que o 45. Só daí a gente já consegue imaginar o que aconteceu. Mas vamos continuar as comparações aqui. Na segunda passagem, ele compara o 45 com o 5. Então, vejam que ele trocou aqui o 45 com o 5. Na terceira passagem, ele trocou o 45 com o 15. E na quarta passagem, ele comparou o 45 com o 35 e trocou eles dois de lugar. Na quinta passagem, ele comparou o 25 com o 5. Ele voltou lá no início. Não trocou, continuou a mesma coisa que estava antes. E na última passagem, ele comparou o 25 com o 15. Então, ele trocou aqui o 25 e o 15. O que a gente pode concluir aqui? Primeira coisa, ele está comparando um elemento com o elemento da frente, em todas as passagens. Qual é o único método que você tem a aplicação de comparar o elemento com o elemento da frente e fazer as trocas? Ele fez isso em todas as estruturas, em todos os passos. Ó. Ele fez isso aqui, comparou esses dois, comparou esses dois, comparou esses dois, comparou esses dois e trocou. Perceba que ele foi andando para frente, comparando sempre um índice com o da frente. A cada passagem. O único método em que você compara o elemento atual com o posterior e troca é o bubble sort. Então, não é uma tarefa difícil conseguir identificar qual método está sendo aplicado sobre uma estrutura. Basta apenas entender a metodologia desse método para facilmente conseguir identificar. Agora eu tenho exatamente o mesmo vetor, o mesmo array, só que colocado de uma forma diferente. Exatamente o mesmo exercício. São 6 passagens e através dessas passagens, verificando como que ficou o vetor após essas passagens, identificar qual método que foi aplicado. Então vamos analisar sempre passagem a passagem para tentar entender o que aconteceu. Então aqui ele comparou se o 45 era menor que o 25. Ele comparou o 45 com o 25. Não aconteceu nada, ficou do mesmo jeito. Depois ele comparou o 5 com o 45. Veja que ele trocou o 5 com o 45. Depois ele comparou o 5 com o 25 e trocou os dois aqui. Depois ele comparou o 15 com o 45 e fez uma troca. Depois ele comparou o 15 com o 25 e fez uma troca. E comparou por último o 35 com o 45 e fez uma troca. E aí o vetor ficou devidamente ordenado. O que aconteceu aqui então? Primeiro passo, ele comparou o 45 com o 25. No segundo passo, no segundo, terceiro e quarto passo, ele comparou o 5 com o 45 e com o 25. No quarto e no quinto passo, ele comparou o 15 com o 45, o 15 com o 45 e com o 25. Depois ele comparou o 35 com o 45. Percebem que ele agora já não vai mais da frente, de trás para frente. Ele vai da frente
para trás, sempre da frente para trás, sempre da frente para trás, sempre da frente para trás. Qual é o método em que você compara o elemento com os anteriores? É o insertion sort. Compara o elemento atual com os anteriores. Então, eu posso deduzir que o que houve aqui, o método aplicado foi o insertion sort. Então, é dessa forma que você consegue fazer a identificação de qual método foi aplicado ou não. Primeiramente, você tem que conhecer quais são os métodos e entender o funcionamento deles. E aí, verificar passo a passo o que está acontecendo e entender o que está acontecendo passo a passo, para então deduzir ou não se foi aplicado um determinado método nessa estrutura.